Boa noite, mais um culto de louvor a Deus. Nós queremos agradecê-lo pela sua presença, pela sua estada conosco. Isso faz muito bem e nós nos sentimos profundamente honrados e gratificados com a sua constante participação conosco nos cultos. E nós queremos também fazer um convite muito especial, aliás, não é um convite, mas é um pedido. Se você está gostando dos nossos cultos, eu gostaria que você desse um like, viu? E além de dar um like, eu gostaria também que você compartilhasse esse culto para seus amigos, para alguém, talvez um amigo, uma amiga, alguém que gostaria de estar assistindo o nosso culto. E o importante é que se você fizer um compartilhamento para uma outra pessoa, essa pessoa poderá assistir o horário que ele bem entender, o melhor horário para ele. Então, eu gostaria de pedir, não esqueça de compartilhar esse culto, viu? Isso para nós é motivo de extrema alegria e eu espero que você faça isso. Se você está gostando, então participe conosco dando um like, que é muito importante, importantíssimo. Você não sabe o quanto é importante o seu like, viu? E ao mesmo tempo também fazendo o convite, né? mandando esse culto, compartilhando com seus amigos. Durante a semana, a primeira igreja batista em Francisco Morato, ela sentiu-se profundamente honrada com alguns aniversariantes, né? Aniversariantes da semana. Nós tivemos o irmão Adriano Quintilho, primeiro tivemos a sua filha, lá no dia 30, a Laís, nós queremos parabenizá-la. Aliás, a família está em festa, né? Então a Laís e agora o Adriano. A Laís dia 30 e o Adriano dia 2. E também, dia 3, aliás. E também no dia 3, que foi sábado, ontem, temos também o Ednilson Viegas, Jesus Viegas, viu? Ednilson, obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento. Nós desejamos que Deus te abençoe de forma muito especial. Tem sido um privilégio muito grande conhecê-lo, convivê-lo, usufruir da sua amizade, da sua companhia. E mais do que isso, né? Usufruir também deste calor cristão que Deus tem nos oferecido. Então, Ednilson, muito obrigado. O irmão Estevão também fez aniversário. Então, parabéns, irmão Estevão. Que Deus continue a abençoá-lo de forma muito especial. Obrigado e que o irmão continue a ser uma bênção, não somente para a família, mas também para todos nós, viu? Que Deus abençoe o Estevão e que Deus também abençoe a Simone. A Simone também, ela fez aniversário, viu? Também nós queremos agradecer. E no dia de hoje, no domingo, nós temos ainda 2 aniversariantes, hoje, dia 4, olha que maravilha, nós temos aí o Felipe Bessa de Souza, nós queremos parabenizá-lo, e também a irmã Laurita Nunes Miguel. Aos nossos aniversariantes, os nossos parabéns, que Deus abençoe, que seja uma data muito especial para todos os nossos aniversariantes, viu? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma música e logo após essa música nós voltaremos, retomaremos nosso culto para que nós possamos também ouvir o que Deus tem através da sua palavra. Não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está. Sois Deus conosco está, conosco está, não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, não estamos, não estamos sós, nem estamos, nem estamos, não estamos sós, não estamos sós, não.
Após ouvir essa música, nós vamos dar continuidade. Nós queremos comunicar à igreja que ainda não chegou o momento de nós regressarmos para nossos cultos presenciais. Nós estamos ainda num momento delicado. Nós temos alguns membros da igreja que estão infectados, inclusive, né? O irmão Antônio e a sua esposa, a irmã Cícera, eles nos comunicaram. O irmão Cícero nos comunicou no dia de ontem, no sábado, que ele estava em quarentena, né? A suspeita de infecção de Covid. Ele pede as orações da igreja, vamos orar por ele, vamos orar pela esposa, a irmã Cícera. A igreja tem acompanhado e vamos colocá-los aí como alvo das nossas orações. Então, os irmãos, orem pelo irmão Antônio, orem pela sua esposa, a irmã Cícera, para que brevemente eles possam estar totalmente recuperados, né? A Juliana já está recuperada, também esteve aí no período de isolamento. O Marcos, irmão dela, né, já está em casa depois de quase mais de 50 dias, eu creio que foi isso, mais de 50 dias internado. Ele já está em casa, está na casa da mamãe aqui com a Darcy. E vamos continuar aí orando pelo Marcos, orando pela sua esposa, a Morgana. Vamos orar por eles, pedindo a Deus para que brevemente o Marcos esteja totalmente recuperado, né? Voltando às suas atividades normais, dando tranquilidade também à mamãe, também à família. E a igreja orou intensamente, a igreja tem orado intensamente por ele, e nós vamos continuar as nossas orações em favor do Marcos. Não somente em favor dele, mas também em favor de toda a família. Então, que Deus abençoe o Marcos, que Deus abençoe a Darcy, que Deus abençoe a todos. Irmãos, nós temos aí as nossas atividades. Elas estão em plena efervescência. Na terça-feira nós temos tido nossos cultos de oração pelo Meet, tem sido uma frequência extraordinária. Se a gente fosse fazer o cálculo por pessoas nos lares, nós teríamos mais de 70 pessoas, mais de 70 presentes. Isso, nós chegamos a ter 35, né, lares participando dos cultos. Então, multiplique isso aí por 2, por 3, nós vamos ter uma quantidade muito expressiva. Então, parabéns aos membros da igreja e eu continuo desafiando, nós vamos estar juntos, vamos estar participando dos nossos momentos de orações. Tem sido muito, muito gratificante para nós, esses momentos que nós temos tido de oração. E aí eu gostaria de convidar, né, aqueles que ainda não se integraram, aqueles que têm dificuldades, né, os irmãos lá da congregação do Parque 120, nós já conhecemos as dificuldades da internet, mas faça um esforço para participar conosco, se junte a nós. A igreja ela é um grupo de pessoas, a igreja forma esse grupo de pessoas, forma uma família. Então a gente gostaria de ver os demais membros também participando conosco, tem sido muito bom mesmo, né? Momentos extraordinários, onde nós temos estudado, orado um pelos outros, tem sido muito bom. Então eu gostaria de convidá-los para participar conosco às terças-feiras, a partir das 20 horas. Nós temos um momento de oração, nós temos um momento de estudo e meditação na palavra de Deus. Então, venha participar conosco. E, além disso, também nós temos os nossos cultos aos domingos, temos a nossa escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, também com a participação extraordinária, bastante gente participando, envolvida, estudamos a palavra de Deus, e esse culto, essa escola bíblica dominical, ela tem início às 9 horas. Né? Também temos tido uma participação extraordinária. Então, das 9 até umas 10h15, 10h30, mais tardar, a gente tem a nossa escola bíblica dominical, onde nós estudamos as nossas lições, né? Meditamos nela, e tem sido assim nelas, e tem sido muito, muito gratificante, e também tem sido muito edificante. A gente tem sido edificado
edificados com a leitura e com a meditação, com o estudo da palavra do nosso Deus. Então, é um convite que nós estamos fazendo a todos os membros da igreja. Mesmo aqueles que não são membros, se quiserem participar também, fique à vontade. É só pedir o link e aí a gente manda o link e você participa conosco. Tem sido muito bom. E, aliás, temos participações de pessoas que não são membros da igreja, mas têm participado conosco. E aí o culto à noite, né? Esse culto que nós estamos vinculando, a partir das 18h30, é o culto de louvor, culto de gratidão, culto de exaltação ao nome do Senhor. E esse culto tem início às 18h30, aí pelo Facebook, né? E também pelo YouTube. E nós queremos aproveitar a oportunidade e lembrá-los, né? Convidá-los para que participem conosco, os membros da igreja participem conosco das campanhas que a igreja está desenvolvendo. Nós temos aí, primeiro, campanha de missões estaduais. Vamos orar pelos missionários, vamos orar pela junta, vamos orar pela Convenção Batista do Estado de São Paulo e vamos contribuir, né, para que nós possamos ajudar no sustento dos missionários. A igreja não tem condições de sustentar um missionário, mas a igreja tem condições de, juntamente com as demais igrejas batistas de São Paulo, ajudar na manutenção de vários missionários e vários trabalhos. Além disso, a convenção, além de ter o trabalho de missões, a junta também tem. Nós temos o lar dos idosos, que são sustentados pelas igrejas batistas de São Paulo, nós temos a junta de educação, nós temos a faculdade. Então, nós temos muito trabalho, nós temos o trabalho da Cracolândia, né? Nós temos também outras atividades de assistência social, ajuda a refugiados. Então, nós temos o trabalho batista, ele é muito amplo. Então, você não pode ficar de fora. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, participe, viu? Contribua. E também nós lembramos, agora nós vamos fazer um apelo para a igreja, nós estamos precisando de alimentos. Nós, todo final de mês é montado as cestas e essas cestas são entregues para aqueles que estão passando por alguma dificuldade. E temos atendido também pessoas que não fazem parte da igreja, né? Então, eu gostaria de apelar, se você nunca participou, participe, viu? Não é para mim, não é para o irmão, é para aqueles que estão passando momentos de dificuldade. Hoje são eles, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. O último aviso, irmãos, no próximo domingo, celebração da Ceia do Senhor. Então, nós convidamos todos para participarem da celebração da Ceia do Senhor. A celebração da Ceia do Senhor, ela tem início num horário diferente dos cultos normais. Os nossos cultos, normalmente domingo à noite, tem início às 18h30. Né? No segundo domingo, que é o domingo da ceia, em caráter excepcional, nós transferimos para um horário um pouquinho mais tarde. Para quê? Para dar tempo dos irmãos se prepararem, jantarem e depois participarem conosco da ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, segundo domingo, domingo que vem domingo agora, é o primeiro. Então, no dia 11, marquem na sua agenda, no próximo domingo, 11, estaremos celebrando a ceia do Senhor. E nós pedimos que nenhum membro fique de fora. Participe da ceia do Senhor. Você compre aí os elementos da ceia do Senhor e participe do culto, e no momento da celebração, você participa da celebração da ceia do Senhor conosco, viu? Nosso muito obrigado. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecê-lo, vamos pedir a Ele que Ele nos abençoe durante esse culto. Nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Durante a semana, ó Deus, nós sentimos bem de perto o livramento do Senhor. E além disso, ó Deus, a tua proteção, o teu amparo, o teu cuidado, ó Deus, para com cada vida, ó Deus, cada membro desta igreja. E também, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não estendeu as suas mãos somente sobre nós, ó Deus, mas estendeu a mão, ó Deus, as suas mãos sobre a população do Brasil, sobre este povo, sobre o povo de Morato,
Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo isso. Agora, Pai, fale aos nossos corações, ó Deus. Estaremos meditando na Tua palavra, ó Deus. Fala aos nossos corações. Transmita, ó Deus, o Teu recado. Sensibilize, ó Deus, os nossos corações, Deus, para que nós possamos fazer, ó Pai, a Tua vontade. Ó Deus, obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Pai. A nossa gratidão. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Em momentos de dor, em que tudo perde seu valor, oh Deus, que pra sempre viver. Quantas forças e não há mais canção em amor, Deus e
palavra do nosso Deus. E o texto que nós meditaremos, ele está no Salmo 115. Salmo de número 115, a partir do versículo 4 até o versículo 8. São 4 versículos. E esses versículos servirão de base para a nossa meditação. Diz assim o texto, Salmo 115, a partir do versículo de número 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. E aí diz, tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nós vamos pensar nesta noite sobre o tema, a nossa mensagem estará subordinada ao tema, a ação de um ídolo. Quando a gente fala em ídolo, a primeira coisa que vem na nossa mente, pela cultura, que a maioria de nós esteve inserida ou está inserida, a primeira coisa que vem na mente é as imagens, principalmente quando se trata de questões religiosas. Quando a gente pensa em ídolo, quando a gente fala em ídolo, essas imagens elas surgem na nossa cabeça, né? E aí nós começamos a voltar um pouco mais para trás, para os anos, década de 60, década de 70, década de 80, quando nesses períodos era muito comum, quando se falava em ídolo, a primeira coisa que se pensava era nas imagens produzidas e veneradas e também presentes na Igreja Católica. Na verdade, esse tipo de pensamento que ainda povoam o nosso universo mental, na verdade, ele empobrece a riqueza do Salmo 115. Porque na Bíblia o conceito de ídolo não é simplesmente uma imagem, não é simplesmente algum tipo de figura que alguém dobra os seus joelhos, venha orar, venha suplicar, venha fazer cultos. Não é isso somente. Olhar só por esse aspecto é uma maneira que a gente tem de empobrecer o texto e não tirar proveitos do texto. Por outro lado, quando nós nos detemos somente dentro desse conceito, nós, até certo ponto, nos sentimos extremamente privilegiados e não nos perguntamos aonde nós estamos dentro desse texto. Eu tenho voltado muito para o exame dos textos da Palavra de Deus e, ao mesmo tempo que eu vou meditando no texto, eu começo a me perguntar aonde eu estou inserido? Onde eu me vejo nesse texto? O que esse texto tem a me falar? Primeiramente, a mim. Quais são os pecados que eu tenho cometido mediante a orientação ou as orientações do texto que eu estou meditando? Eu sei que essa é uma tarefa extremamente difícil e uma tarefa não muito agradável para aquele que lê a palavra de Deus, porque a nossa tendência é sempre a gente se preocupar com o pecado de quem está fora, com o pecado daqueles que são diferentes de nós, do que com os nossos próprios pecados. Falar nos nossos próprios pecados é muito desconfortável e até certo ponto é alguma coisa que durante muitos e muito tempo nós não tivemos esta preocupação. Principalmente os mais antigos, nós que saímos de um período de evangélico chamado período apologético, né? Que nós, na década de 60, 70, né, havia uma disputa
né, entre as várias religiões para saber qual era que tinha a verdade. Então, esse desejo de mostrar, né, a nossa verdade, permitiu que nós nos afastássemos desse aspecto ou dessa dimensão do texto, de olhar para o texto, examinar o texto e ver o que o texto tem a me falar, o que o texto tem a nos dizer. Quais são, né, os pontos, quais são os valores, quais são, afinal de contas, os ensinamentos que esse texto tem diretamente para mim. Pessoalmente, no particular, o que esse texto tem a nos dizer? Então, é algo que a gente não pode abrir mãos. E nós temos que aprender a fazer isto. É uma tarefa extremamente difícil, porque ninguém gosta de ver os seus defeitos. Mas precisamos disso. Então, esse texto que nós vamos meditar, ele não é um texto somente para aqueles que estão fora, mas esse texto também é para quem está dentro. Esse texto é para mim. Esse texto é para todos nós. E aí nós vamos agora dar uma olhada, nós vamos fazer algumas observações nesse texto. E esse texto, ele começa a mostrar os ídolos como o valor supremo da existência ou da vida. E atentem bem que os ídolos que estão sendo tratados aqui não são imagens. Logo no início do texto, no capítulo de número 115 do Salmo e no versículo de número 4, nós temos lá na versão Almeida, revista e atualizada de 1993, começa com a seguinte expressão. Eu estive dando uma lida em várias versões, e essa versão eu achei uma das versões mais atual, uma das versões mais próximas daquilo que nós queremos meditar. E essa versão, ela começa de forma extraordinária, dizendo o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles. Então, veja bem, não está apontando para uma imagem, não está apontando para uma entidade, mas está apontando para um estilo de vida, para um comportamento, para o abraçamento de determinados tipos de valores que nós normalmente almejamos. Que valores são esses? Os valores que estão demonstrados aqui são os valores que nós podemos dizer, os valores do acúmulo dos bens materiais. Pode ser que a pessoa não tenha nenhum tipo de imagem, pode ser que a pessoa não se ajoelhe a nenhum tipo de entidade, mas a Bíblia não oferece condições para que esta pessoa que tem outro tipo de ídolo, ou de ídolos, como diz a Bíblia, no caso, os ídolos aqui são o apego aos bens materiais, que sejam diferentes daqueles que têm os seus ídolos e adoram os seus ídolos. Não há diferença alguma. E esses bens materiais, quando eles possuem o ser humano, ao invés de ser humano possuí-los, eles que possuem o ser humano passa a viver em função deles. Eles se tornam cada vez ídolos nesta vida, porque eles vão transformando a cada instante, a cada momento, ano a ano, as vidas, os corações, as atitudes, os comportamentos destas pessoas. E mais do que isso, esses ídolos também, eles permitem que as pessoas, os seres humanos, eles se afastem gradativamente de Deus, porque as preocupações primárias, o amor, todo o afeto, ele passa a ser colocado nestes ídolos. E aqui, esses ídolos são os ídolos que nós podemos dizer, os ídolos contemporâneos, ou os ídolos também da pós-modernidade, o período que nós estamos vivendo.
A maior demonstração disso é que nós estamos vivendo em plena pandemia, enquanto isso, pessoas morrendo por falta de atendimento, falta de oxigênio, falta de vacina. Nós temos aí as pessoas se apropriando do dinheiro do Estado, se corrompendo e permitindo que muitas pessoas morram por falta de atendimento, porque essas pessoas, elas abraçaram esses dirigentes, eles abraçaram esses ídolos como seus senhores e não abrem mão deles sem hipótese nenhuma. E essas pessoas vão ficando, essas autoridades vão ficando cada vez mais ricas, acumulando. Então passaram a viver em função desses ídolos. Que ídolos são esses? A Bíblia diz, neste caso aqui, que são os ídolos dos bens materiais, do acúmulo, do dinheiro, do amor ao dinheiro. E olha bem o que diz, vejam bem o que diz a palavra de Deus. A prata e o ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Por que obra da mão dos homens? Porque são os homens que fabricaram. Quem deu valor foram os homens. Quem determinou o valor de moedas, quem determinou os valores para esses bens materiais, foram os próprios seres humanos, fomos nós mesmos. Isso é a obra do ser humano. Agora, a princípio, essa obra, o dinheiro não deveria ser algo tão adorado como nós temos hoje. Ele não deveria representar a única razão da existência humana. Mas em função daquilo que ele pode oferecer, de um aparente conforto, de uma aparente tranquilidade, o que nós temos é exatamente isto. Este amor profundo, esse apego profundo pelos bens materiais, que se transformam, em outras palavras, esses bens materiais, eles se transformam em semideuses, ou deuses para as vidas de muitas pessoas. Ídolo aqui tem o sinônimo de deuses. Paulo diz, o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Quando Paulo está falando sobre o Deus que ele está falando sobre o Deus cultura, ele está falando, se referindo a um Deus filosofia. O apego pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento se transformou em um verdadeiro Deus. As pessoas ficavam encantadas. A mesma coisa vai acontecer muito próximo a nós. Por exemplo, o filósofo chamado Nietzsche, Frederico Nietzsche, ele vai fazer o quê? Ele vai também combater esse tipo de ídolo. Que ídolo? O ídolo da ciência. A ciência como um Deus. A ciência como queria resolver todas as dificuldades. A ciência que ia trazer o homem para o paraíso na Terra. Ou ia trazer o paraíso para a Terra, para o ser humano. E aí Nietzsche, ele vai mostrar que, na verdade, isso nunca aconteceu e não iria acontecer. E que a sua geração estava devotada a um ídolo, que nesse caso era a busca pelo conhecimento, era a própria ciência. Mas nesse caso aqui, esse Deus que nós estamos estudando aqui, ele é um Deus diferenciado. Por quê? É um Deus que tem números. É o Deus do dinheiro, é o Deus da prata, é o Deus que se transfigura em ouro, um Deus que se transfigura em prata, um Deus que se transfigura, que se transforma em bens materiais. E esse Deus, ele passa a exercer o papel de ídolo. É o Deus que vai conduzir a vida do ser humano. Então, a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, que esse Deus, ele é produto da nossa criação, ele é produto da criação humana. E ouçam bem o que o texto vai dizer. Vamos agora examinar o texto. Então, o versículo número 4, ele aponta esses deuses, ou esses ídolos transfigurados em valores. O ouro, a prata e também os bens materiais, que são
coisas que o ser humano vive em busca desenfreadamente, e essas coisas se tornaram como a única razão da existência do ser humano. A razão do mundo são exatamente esse tipo de ídolo que nós estamos aqui. E aí, o salmista, ele agora vai mostrar quais são as características desses ídolos, ou desses deuses. A Bíblia vai nos mostrar isso. Versículos 5, 6 e 7. Primeira coisa que nós encontramos aí. Eles são inanimados. Aí a Bíblia diz, eles têm boca, mas não falam. Olha o que diz o versículo de número 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Então, o dinheiro, os bens materiais, eles não podem, em hipótese nenhuma, dialogar conosco, dialogar com o ser humano e transferir para o interior do ser humano determinados tipos de sentimentos. Eles não podem chegar para o ser humano e dizer para o ser humano, nós amamos vocês. O que pode acontecer, o que acontece normalmente é que nós, seres humanos, falamos para eles, nós amamos vocês. Mas eles não podem expressar nenhum tipo de sentimento, eles não podem expressar nenhum tipo de comportamentos, eles não podem nem mesmo expressar verbalmente o que eles sentem pelo ser humano. E nem tampouco também expressar o sentimento de gratidão pelo culto que os seres humanos devotam a eles. Então não há essa reciprocidade, eles são inanimados. Eles estão lá nos bancos, estão lá nos mercados financeiros, eles estão lá nos paraísos fiscais, mas eles estão lá, simplesmente estão lá inertes, não podem produzir nada de sentimento e nada de diálogo para conosco. Então, a Bíblia diz que eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Eles não podem ver o sofrimento do ser humano. Os ídolos, o dinheiro, a prata, o ouro, não pode, nesse momento que o ser humano está passando por essa pandemia, olhar para esse ser humano e chorar por esse ser humano. E verificar o sofrimento que muitos seres humanos estão passando. Eles não podem passar por isso. Eles são inanimados. Eles têm olhos e não veem. Não podem ver. O versículo 6 diz, têm ouvidos e não ouvem. Aí o escritor, ele está usando uma linguagem figurada. Quer dizer, eles não podem nos ouvir, eles não podem ouvir o ser humano, eles não podem ouvir as orações dos seres humanos, eles não podem ouvir as queixas dos seres humanos, eles não podem ouvir as mazelas, eles não podem ouvir os nossos choros, eles não podem ouvir as nossas lamentações. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram. Olha o versículo 7. Suas mãos não apalpam. As mãos não podem acariciar. As mãos dos bens financeiros, as mãos do ouro, as mãos da prata e de outros metais preciosos, até mesmo das moedas, elas não podem acariciar o ser humano. Elas não podem apalpar o ser humano. Seus pés não andam, eles não podem se locomover. E aí o salmista diz, som nenhum sai da garganta. Então eles não produzem nenhum tipo de som. E o que o salmista vai falar sobre essa relação? O salmista vai dizer, em última instância, o salmista vai mostrar que o ser humano,
ele se torna objeto, como é objeto aquele tipo de ídolo ou aquele tipo de Deus. Por que ele se torna um objeto? Porque o ser humano, quando ele se devota, quando ele adora, quando ele coloca os bens materiais como a única razão da sua existência, uma série de transformações vão ocorrer na sua vida e transformações que vão marcar profundamente a sua existência. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer que ele teve todos esses deuses e quando ele menos percebeu, esses deuses tornaram seu coração extremamente coração vazio, coração embrutecido, coração marcado pela vaidade. O estilo de vida passou a ser um estilo de vida marcado pela vaidade. Mas o Salmo 115, ele vai nos mostrar, além da experiência que nós podemos olhar lá, na vida de Salomão, quando ele escreve seu livro aos Eclesiastes, mas também nós podemos ver o que um ídolo pode fazer na vida de um ser humano, o que um ídolo pode fazer na minha vida e o que um ídolo pode fazer na sua vida. E o que ele tem feito na vida da humanidade, o que ele tem feito com esses seres humanos. Eu não vou aqui destacar todos, porque são muitos, mas eu vou destacar alguns que eu julgo extremamente importantes. Então, a primeira coisa que o ídolo transforma a vida do ser humano, torna o ser humano simplesmente num objeto. Esse ser humano não consegue mais ter comunhão com Deus, não consegue mais ter comunhão com o próximo, ele não tem mais um relacionamento sadio, porque ele passa a se transformar na mesma coisa que se transformou, que tem sido aquele Deus para ele. Ele perde a capacidade de amar, ele perde a capacidade de sentir. E ele se torna semelhante àqueles objetos, semelhante ao ouro e à prata, que simplesmente são matérias e não pode ter nenhum tipo de sentimento, não pode expressar amor, não pode expressar gratidão. Então, a primeira coisa que o ídolo faz com os adoradores, com seus adoradores, esses ídolos transformam os seus adoradores em objetos. Em segundo lugar, esses ídolos, eles transformam os seus adoradores em seres extremamente embrutecidos. Porque nós perdemos alguns valores que são valores extremamente importantes para a vida do ser humano. Há valor e há valores que são extremamente importantes para a nossa existência. Sem eles, a nossa vida se torna uma vida extremamente embrutecida. Nós nos tornamos monstros, nós nos tornamos pedras. Os nossos corações se tornam corações de pedras, como diz lá no Antigo Testamento. Então, o ser humano, quando ele devota os seus sentimentos, o seu coração, quando ele devota as suas forças, as suas energias para esse ídolo, uma das coisas que acontece na sua vida é que ele se torna um ser extremamente embrutecido. Em terceiro lugar, os ídolos tornam os seres humanos cada vez mais egoístas. Quanto mais adoramos, quanto mais nos devotamos, quanto mais estabelecemos como prioridade, quanto mais o ser humano estabelece como prioridade os ídolos, os deuses que estão aqui, o ouro e a prata, os bens materiais, esse ser humano ele se torna extremamente egoísta. Por quê? Porque ele começa a alimentar aquele sentimento de que ele não pode perder nada, de que a perda de alguma coisa poderá trazer-lhes algumas dificuldades, alguns prejuízos. E o ser humano tem muito amor a si mesmo
e ele se agarra aos bens materiais, ele se agarra com aquele sentimento de que ele vai ficar aqui para sempre e que tudo aquilo que ele acumulou, ele vai usufruir. E ele passa a olhar somente para o que ele tem, ele não passa a olhar para o próximo, ele perde a visão da totalidade. Ele se esquece que ele está cercado de seres humanos e que a vida dele deve ser uma vida para abençoar, uma vida que deve ser uma bênção para os demais. Uma outra coisa que acontece, em quarto lugar, uma coisa que acontece também, é que quando esse ser humano, ele elege o seu Deus, ele se afasta do verdadeiro Deus, do Deus criador dos céus e da terra. Ele se afasta de Cristo. Ele se distancia de Cristo. O profeta Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, cada vez que o ser humano se devota a esses ídolos, ele vai se afastando gradativamente de Deus, mesmo Deus tendo interesse, Deus indo à sua busca, Deus indo à sua procura, esse ser humano ele vai cada vez mais se afastando de Deus, tornando sua vida uma vida miserável, uma vida de muito sofrimento, uma vida marcada de muitos embates sem necessidades. Isso é produto do afastamento de Deus. Você não foi criado para isso, você não foi criado para adorar. Perguntaram a Jesus Cristo qual o maior de todos os mandamentos, ou qual o primeiro mandamento. Jesus disse, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E ele diz, o segundo mandamento, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, obrigatoriamente você tem que amar o seu próximo. Agora, se nós amamos as riquezas, nós amamos os bens materiais, nós não temos como amar a Deus, nem tampouco como amar o próximo. O que nós vamos fazer é simplesmente um mero assistencialismo. Porque eu vou entregar, eu vou dar para alguém aquilo que sobra na minha casa. Não é aquilo que está me abençoando. Pelo contrário, eu vou às vezes entregar aquilo que é uma maldição para a minha casa. E que eu comprei desnecessariamente e que eu não estou usando. E aí, pelo fato de eu não estar usando, aquilo se tornou uma maldição para mim, eu vou entregar isso para alguém. Isso é um mero assistencialismo. Eu vou dar o que sobra. Mas Deus não quer que seja assim. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Confiar nos ídolos é a pior tragédia que pode ocorrer na vida do ser humano. Os bens materiais, eles existem para nos servir e não para que nós os sirvamos. Olha bem o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e nem os ídolos que representam a riqueza. Não há essa possibilidade. A exclusividade tem que ser de Deus. Quando a exclusividade passa a ser desses ídolos, nós estamos servindo ao Deus desse século, que são os bens materiais, o mercado financeiro. Ainda, Lucas capítulo 16, versículos 19 até o versículo 31. Havia, porém, um certo homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Cada dia vivia regalada e esplendidamente. Havia também um certo homem, que era mendigo, por nome Lázaro, o qual jazia à sua porta cheio de chagas, e desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
Vinham, porém, os cães lamber-lhes as feridas. Então, veja bem, aquele homem, ele ignorava por completo as pessoas que estavam ao seu redor, a começar daqueles que estavam na sua casa. A Bíblia apresenta que a preocupação dele era a opulência, mostrar para os demais que ele era bem-sucedido na vida e ele tinha uma espécie de adoração, de veneração pelos seus bens materiais. É o que diz o texto sagrado, é o que mostra o texto sagrado. E aí, finalizando, olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está falando que o dinheiro, mas a Bíblia está falando que o amor ao dinheiro. Quer dizer, o culto a esse Deus, a devoção a esse Deus, a devoção a esse ídolo, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O que acontecendo, alguns se desviaram da fé e se traspassará a si mesmo com muitas dores. Esse amor ao dinheiro, ele produz sofrimentos. Sabe por quê? Porque você se torna exclusivista. Você se torna egoísta. Você só pensa em você, você não pensa no próximo. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus possa trabalhar em seu coração. Que tipo de Deus você está adorando? O Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus dos bens materiais? Se você está adorando esses deuses, a Bíblia diz, o salmista diz, que você está se tornando semelhante a eles. Você é uma pedra que não tem sensibilidade no coração. Não é capaz de ver o sofrimento do outro. Não é capaz de sentir-se com o outro. Você perde toda a sua humanidade. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus não quer que isso aconteça com você. Porque esse amor aos bens materiais, ele vai trazer muitas dores para a sua vida, para a sua existência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus veio a este mundo através de Jesus Cristo mostrar para você que é uma outra dimensão da vida muito mais importante do que os bens materiais. Que é o Deus que deixou as riquezas, deixou tudo que ele tinha, deixou ele ver este mundo por causa de você, porque Deus percebeu que você e eu, nós estávamos exatamente adorando esse Deus e que esse Deus produziria muito sofrimento em nossas vidas, além de produzir uma eternidade afastada, longe dele. Ele compreendendo todo o nosso apego, compreendendo todo o nosso amor a estes bens materiais. Ele veio a este mundo para nos alertar, para nos dizer que o caminho que nós estamos seguindo, que esse Deus que nós estamos adorando, é um Deus que não pode sentir, é um Deus que não pode amar, é um Deus que não pode salvar. Ele veio a este mundo para nos mostrar isso. Mas ele não vai entrar, ele não vai violentar o seu desejo, ele não vai violentar o seu coração. E ele está aí na sua mente, no seu coração, trabalhando noite e dia, tentando convencê-lo dessa idolatria que você está envolvido, deste amor, deste apego aos bens materiais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É Deus que nós devemos amar. Mas para que você pudesse amá-lo, ele mesmo tomou a iniciativa de vir a este mundo e oferecer a você todas as possibilidades, todas as oportunidades para que você pudesse ser salvo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe
o seu coração. Vamos ouvir uma música, logo em seguida a gente volta para as palavras finais e também para a oração final. Deus abençoe. Dio tua santità
Mais uma vez, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós queremos agradecê-lo por estar conosco, por ter permanecido conosco até o final desse culto. Queremos convidá-lo para o próximo domingo. Venha, participe conosco. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para a sua vida. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoá-los. Aos irmãos membros da igreja, que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Terça-feira estaremos de volta e depois no domingo. Que Deus abençoe a todos. Também lembrando que no próximo domingo, celebração da Ceia do Senhor. Vamos orar? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu Santo e bendito Espírito conosco sejam, hoje e para sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenho a proteção real. Guardo que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o consolador. Pelos pais e amigos